pensando no que nós vivemos aí, Rogério, né? A cultura do algodão se iniciando a colheita agora, recente, né? Mas que nós vivemos tanto durante a cultura do algodão, durante a cultura do milho, da soja. Quais foram as principais pragas e doenças que nós tivemos aí dentro dessa safra 24, 25? Tá, vamos lá, né? Soja a gente teve, foi um ano para praga relativamente tranquilo, né? A gente não teve tantos problemas, né? Justamente porque quanto mais cedo se planta, mais você foge você cria uma janela, né, que fala assim, um período de escape, né? Uma menor, até que a praga se estabeleça e ela começa de dar dano econômico, né? Então, quem plantou cedo teve uma facilidade aí, ou uma menor incidência de pragas, né? Doenças, a gente teve alguns momentos, né? Assim, pensando em soja, novembro, dezembro, que seria o fechamento da lavoura, né? Praticamente com chuvas normais, né? Assim, não teve nada de demais. Em janeiro, quando pegou a soja muito fechada, a gente teve uma incidência maior de mofo branco, né? Também de mancha-alvo, né? Ela explodiu esse ano em janeiro, né? E a gente foi enxergar isso em fevereiro, né? Quando já tinha cortado a chuva, né? Outra praga, voltando para praga, né? Outra praga que ficou mais pro final lá foi mosca branca, né? Esse ano a mosca que se criou dentro da soja, ela foi virar problema pro algodão, tanto sequeiro como irrigado, né? Com relação a praga, acho que é Spodoptera, para soja, né? Consolidada hoje é Spodoptera, né? Espalhado por todo o país, né? Em todas as regiões de cerrado aí. A gente também tem a questão da Hackpluse começando a aparecer, né? A Pseudoplusia, né? É um plusídeo, né? Da família da mesma família das medideiras, né? Lagartas medideiras, Hackpluse, Aticoplusia, Chrysodeixis, né? A gente tá tendo reaparecimentos aí, principalmente da Hackplusia. A gente também a gente teve mosca branca, um pouco de percevejo no final, né? Então, sim, relativamente tranquilo, né? Com relação ao milho, Spodoptera foi extremamente complicado, né? Em todas as regiões, né? Como a gente planta primeiro, né, no verão, né? Perante o cerrado, a gente planta primeiro, né? Pela época, né? Como nosso milho é predominantemente verão, né? Então a gente teve um ataque severo de Spodoptera, né? Independente da tecnologia, né? Vamos dizer assim, da transgenia que o milho tivesse, né? A gente teve alguns problemas maiores com as tecnologias com Crium F, né? Ou ou só com base em VIP3, né? VIP3A20, né? Demandou muitas aplicações de inseticidas, né? Muitas entradas aí, e a gente vinha de um tempo onde as tecnologias entregavam, né? Performavam muito bem o controle de spodópteras, né? Em geral. Esse ano ela praticamente sumiu essa vantagem, e daí a gente teve que movimentar produto, né, e aplicações para poder reduzir o dano, né? Esse quadro da Spodoptera, né, assim, bem preocupante, ele se espalhou por outras regiões, né, que normalmente não se tinha tanta ocorrência, né, que seria a grande área do Mato Grosso, né, a segunda safra, né? Então lá eles apanharam mais do que a gente, porque lá eles não tinham nem o costume, né? Porque Spodoptera aqui na nossa região é bem comum, né? A gente só teve que ajustar a questão da quebra de resistência, né? E essa quebra de resistência também atingiu o algodão, né? Principalmente aquelas que tinham tecnologia VIP3A20 que vinha segurando a,
a Spodoptera aí, né? Os ataques dela, né? Esse ano praticamente é como se a gente estivesse lidando com uma lavoura convencional, não BT, né? Milho aí em torno de 6, 7, 8 aplicações voltadas só para lagarta. E daí tem um dos motivos que a gente acredita que reduziu também a incidência da cigarrinha do milho, né? No caso do milho lá, foi por causa do aumento expressivo das aplicações para tentar controlar a Spodoptera, né? Ajudou também. Por milho esse ano a gente teve uma questão de aumento de algumas doenças que a gente não tinha tanta ocorrência, que é bipolares e diplódia, né? Que são manchas foliares e causam uma desfolha significativa, né? A gente também teve algum problema em relação à falha de polinização por causa do excesso de chuva na época do pendoamento, né? Mas assim, isso aí até não foi tão significativo, né? Com relação ao algodão, né? A gente também teve um problema sério com o Spodoptera, né? Sempre presente. Como o algodão ele pega o final da soja, a colheita da soja, você tem muita migração de ácaro, tríplice e mosca branca, né? Também das áreas de soja em maturação para as áreas de algodão, né? Verão, tanto verão como irrigado, né? Então a gente teve uma incidência bastante alta nesse início, né? E ela piorou bastante, né? Quando a chuva cortou em fevereiro, né? Então aí com um clima difícil de aplicar, né? Muito quente, né? E a gente teve uma menor eficiência dos produtos, né? Antes a gente não estava tendo tanta eficiência porque estava chovendo demais, né? Em janeiro. E depois em fevereiro a gente não estava tendo eficiência também por conta do clima muito seco, né? Principalmente aí na segunda quinzena de fevereiro, né? Em relação à doença, esse ano nas áreas de sequeiro foi relativamente tranquilo, né? Pelo menos nas áreas que eu acompanho. A gente teve um outro escape aí da questão de ramulária e a gente teve uma predominância aí de mancha-alvo, né? Corinéspora cassícula, né? Que ela é um fungo necrotrófico, né? Fica na palhada do solo, fica sobre o solo, na palhada, né? Então ela já está lá, só esperando a lavoura criar condição para ela poder se manifestar, né? Daí esse ano a gente teve uma incidência bastante alta, né? Principalmente nas lavouras que fecharam muito rápido, né? E aí a gente teve que lançar mão de aplicações, de mais aplicações voltadas nelas, né? E aí também esse maior número de aplicações para mancha-alvo também acaba que controla a questão da ramulária, né? Então não é que ela deixou de ser importante, né? Mas ela foi de carona aí, né? No controle da mancha-alvo, né? E a gente tem aí uma agressividade desse fungo muito alta, né? Bem significativa aí. Hoje ela está custando para a gente entre 8 a 10 aplicações, né, de fungicidas, né? E não é só um, né? Isso tem que sempre estar associando uma mistura, né? Ou seja, istrobirulina, triazol ou carboxamida, istrobirulina e triazol, mais um fungicida multissítio, né? Então, que acaba que torna o custo e o controle mais caros, né?